assim. Começamos a gravação do nosso encontro de hoje, indagando sobre as raízes epistêmicas da psicologia. Gente, alguém caiu da reunião, tá, gente? Foi quando grava, às vezes a pessoa tem que... Alguns vão ter que entrar de novo, tá? Informa ali no WhatsApp se alguém perguntar. Quando a gente aperta a gravação, às vezes algumas pessoas são excluídas, tá? Mas é uma questão técnica. Depois a pessoa tem que entrar de novo. Retomando a partir da gravação, fazendo um resumo de 3 ideias, né? Aí, o pessoal está voltando. Seja bem-vinda, Paula. Quando a gente aperta a gravação, às vezes algumas pessoas são excluídas. Perdão, é uma questão técnica. A grande indagação que se coloca como ponto de partida da questão dos estudos humanistas é a gente indagar, primeiramente, que eu quero que vocês se indaguem, se você pode medir a alma humana como uma pretensão da psicologia moderna, como a gente mede uma pata do elefante na biologia. E a outra indagação é se a psicologia, ela é E a outra pretensão é se a psicologia, ela é um saber ou uma ciência. Visto que a questão do homem e a questão do ser, ela se irradia na modernidade como um objeto de ciência, enquanto há milênios ela é uma questão filosófica no sentido amplo, né? Existe essa pretensão do ser e da alma ser um objeto mensurável e diagramável através da ciência. Nesse contexto é que entra a psicologia humanista como um espaço principalmente de resistência a esse processo de biologização, de neurobiologização da alma humana. Para quem não sabe, na psicologia existem 3 grandes forças, né? A gente tem a neuropsicologia, que é justamente isso que eu acabei de dizer, que é a psicologia de laboratório, vai buscar medir a alma humana através de processos neuronais, que vai articular a mente enquanto uma abstração, a mente enquanto produção de uma abstração ao seu contexto cerebral, né? Faz uma inter-relação entre mente e cérebro na produção das emanações da alma, né? De maneira muito intrínseca. A outra força da psicologia é a psicanálise, que estuda através de uma hermenêutica do sujeito, de uma interpretação do sujeito, vai construir uma filosofia muito forte. Eu acho Freud, acima de tudo, um filósofo, e vai inventar a noção de inconsciente, com todos os seus desdobramentos históricos. Para mim, uma invenção, mas eu pergunto para vocês, como terceira pergunta, se vocês acham que a psicanálise é o inconsciente é uma descoberta ou uma invenção, anotem aí. Tudo isso como ramos que emergem do sujeito cientificizado, e que tem na terceira força da psicologia um dos seus campos de resistência, que é a psicologia humanista, que busca resgatar a dimensão do ser. E não reduzi-la aos preceitos objetivadores da ciência, que transforma a alma humana em fato psíquico. Quando a gente fala em fato psíquico, a gente está falando nessa tendência de objetivar, de transformar em uma unidade a alma humana para você medir. Tá, isso aí. Colocar fato psíquico na internet ou no estudo de Merleau-Ponty, você vai ter dezenas de assuntos. E a noção de fato psíquico, ela desloca o indivíduo, insere o elemento alma no laboratório. Entendeu? E transforma, com a pretensão de transformar a alma humana numa unidade. Tudo isso de objetivação, de cientificização, provoca trilhões de resistências históricas, se fazendo emergir o humanismo como um todo. Aí eu não estou falando nem só a psicologia humanista, estou falando as resistências que grande parte da humanidade tem em ver os seus afetos, os seus desejos, as suas escolhas, as suas angústias reduzidas a uma quadriculação de uma unidade que você vai medir, né? Para todos esses que têm esse tipo de filosofia, esse modo de vida, e que vem na psicologia uma possibilidade de você fazer uma clínica diferenciada, uma clínica mais voltada para singularidades do sujeito e não para
regras gerais do comportamento, é que existe tanto a filosofia humanista como a psicologia humanista. Tá? É nesse contexto que eu passei os 10 autores, que são autores que eu faço um panorama no meu módulo, na expectativa de que depois, como alguns de vocês são meus ex-alunos, que estão no terceiro, quarto, quinto ano, às vezes estão na pós-graduação, que estão aqui para aprofundar aquilo que foi num movimento hercúleo, modéstia à parte, apresentado para vocês como panorama, né? Na expectativa de que as pessoas viessem aprofundar. Como todos os outros que estão aqui, que eu tenho certeza que cada um de vocês, pelo formulário preenchido, já teve um contato com Rogers, com Sartre, com Kierkegaard, com Heidegger, enfim. Cada um de vocês teve um contato e está querendo agora aprofundar, né? É querendo se encontrar nesse coletivo. Dentro dessa perspectiva, a gente tem esses 10 autores que eu vou começar para dar uma referência para vocês, a gente tem que começar pelo Kierkegaard, tá? Se vocês pensarem em termos de pensamento moderno, o Kierkegaard ele é o pai do existencialismo moderno. Tá? No transcurso do século XVIII para o século XIX, o Kierkegaard ele foi um dinamarquês, que não é aula, tá, gente? Aqui é encontro. Tá? Aqui não é aula, aqui não é curso, aqui é encontro. Eu vou passar as dicas e abordagem centrada na pessoa, essa abordagem está centrada em vocês, pensando que eu passo referencial para vocês correrem atrás do conhecimento depois. E o Kierkegaard ele foi um bom vivant, filho de uma situação um tanto quanto abastada, e com a morte do pai, ele acabou, depois de um certo tempo, perdendo tudo, entrou em uma crise existencial, na qual ele buscou na religião um certo resguardo, né? No sentido de, depois de ter vivido todos os prazeres mundanos, inclusive ter seduzido uma mulher que seria a esposa dele, depois tê-la abandonado em função da busca do conhecimento, ele passou a questionar a presença do ser no mundo, inclusive em um certo período da vida dele se tornado pastor, depois que é rompido com as religiões como um todo, porque a filosofia dele acabava criando um certo desconforto generalizado, né? Para dizer, quem quiser estudar o Kierkegaard, eu sou um cara que eu tenho um lado muito objetivo, tá, gente? O Sagitário com ascendente Leão, o Sagitário é um signo de objetividade. Então eu vou mostrar o caminho. Quem tem que andar o caminho é você. O Kierkegaard, ele é o filósofo existencial cristão, tá? Ele vai dizer que o ser humano ele tem 3 grandes estágios evolutivos. Tá? O primeiro deles é o estágio sensorial, no qual ele vai, de alguma forma, se apegar ao contexto dos desejos. Tá? É um estágio estético, sensorial, no qual o indivíduo vai se apegar à satisfação de todos os seus desejos. E aí o que ele coloca como angústia é que os desejos, você consegue satisfazer definitivamente seus desejos, pessoal? Os desejos, eles não têm uma tendência a uma projeção infinita? Você quer algo, você quer uma pessoa, você quer um prazer. E quando o prazer se esgota, você vai querer mais? Essa perspectiva do horizonte esgotante do desejo para o Kierkegaard, ele coloca que o desejo ele é sem fim e que leva o indivíduo a um esgotamento. Tá? Esse é um pressuposto do Kierkegaard. O outro degrau, o outro estágio evolutivo do Kierkegaard é o estágio ético, a partir do qual o indivíduo, se todos os indivíduos, todos dessa sala, colocassem seus desejos para fora, nós tenderíamos a uma destruição mútua. Quanto mais no mundo, né? Estou vestindo o personagem do Kierkegaard. Então, a sociedade, ela estabelece os contratos e as leis. Isso é o limiar ético do contrato, da racionalidade, das legislações, que fazem com que os indivíduos consigam conviver socialmente diante da fúria dos nossos desejos. Né? Só que ele diz que tudo isso complica muito a vida. Embora seja necessário, até certo ponto, para que haja um processo civilizatório, isso complica muito a vida. E que a grande solução do indivíduo seria o estágio religioso.
Estágio religioso é você se entregar a Deus. Quando você lê Kierkegaard, você lê principalmente um livro de entrada que eu indico para quem quer ler Kierkegaard, é o Conceito de Angústia. Tá? Ele fala que a grande loucura do ser humano é você se entregar para o invisível. O invisível, no caso, é Deus. Mas que também é a grande viagem do ser humano. Né? A grande ousadia do ser humano se entregar num movimento de fé. Né? E que isso, de alguma forma, vai aliviar as angústias, não é que elas vão acabar. Por isso o livro do Conceito de Angústia é muito interessante. Né? A descrição de angústia para o Kierkegaard é fascinante. Né? Inclusive, se você tiver um certo tipo de tendência religiosa, quando você lê o Kierkegaard, dá vontade de largar tudo e se entregar para Deus, né? Porque ele é apaixonante. É um dos melhores escritores em termos de humanismo. Ele é claro, ele é incisivo, ele é detalhista, ele diz que a psicologia moderna é insuficiente, porque a ponte que ele faz com religião é que ele diz que o pecado original existiu, que Adão e Eva existiram. Quando Eva comeu da maçã, houve a decadência da humanidade. Tá? Nós decaímos, isso foi um fato. E quando a psicologia acha que isso é uma lenda, uma fábula, ela é insuficiente para compreender o fenômeno humano. E ele consegue, ele talvez seja um dos que mais consigam fazer uma descrição existencial das angústias humanas e fazer ponte com religião. Entendeu? Para quem tem esse viés religioso e humanista, estudar a obra do Kierkegaard é um prato cheio. Tá? Eu tenho 10 autores para dar uma pincelada. Eu falei do primeiro, só para a gente abrir uma portinha. Tá? Ele foi o pai do humanismo existencialismo moderno. Né? E quando ele coloca essa questão existencial cósmica, ele também briga com todos os mitos das religiões. Né? Ele fala de um ponto de vista existencial. Então, com isso, ele meio que faz dissolver as fés fechadinhas. Né? Ele coloca o sujeito em relação ao cosmos. Né? Um outro autor que a gente pode destacar, no fim do século XIX, começo do século XX, foi o Russell, que era um físico e matemático, que considerava que a ciência moderna, que tenta objetivar tudo, quando você transforma tudo em objeto, você não descreve a vida como ela é. Tá? Uma coisa é você pegar essa garrafa e viver a experiência da garrafa. Outra coisa é você dizer que a garrafa tem uma dimensão x, y, z, uma cor assim, assim, assado. Quando você vai dissolvendo em unidades o fenômeno da garrafa, você perde a dimensão existencial da garrafa, o fenômeno da garrafa. Né? Ele, como físico matemático, no seu livro Crise das Ciências Europeias, isso estou dando a referência, ele vai dizer que a ciência europeia moderna do fim do século XIX vive esse impasse de tentar cartesianamente objetivar tudo e perder o fenômeno. Perdeu a dimensão real das coisas, a realidade. Podem ser descrições do ponto de vista objetivo maravilhosas. Russell, Crise das Ciências Europeias, tá? Russell, Crise das Ciências Europeias, outro que eu falei foi o Kierkegaard. Crise das Ciências... conceito de angústia, tá, gente? Tá? Conceito de angústia é o Kierkegaard e o Crise das Ciências Europeias é o Russell, tá? Ele vai dizer essa crise do movimento cartesiano de objetivação de tudo, e que quando você objetiva, você rompe com a dimensão da vida como ela se mostra. Isso é fenomenologia, tá, gente? Vida como se mostra. Que é um tipo de perspectiva que foi semeada pelo Russell, um físico e matemático, que queria desenvolver a ciência das ciências, já que a ciência objetiva, laboratorial, cartesiana, matemática, não dava conta da vida real, da vida como se mostra. Então, de fato, às vezes as pessoas associam fenomenologia como pensamento um tanto quanto solto, subjetivo. Na sua raiz, um físico matemático buscou criar a fenomenologia como a ciência mais rigorosa. A ciência que buscaria conter o fenômeno como ele se mostrasse, isso que a matematização da vida, a matematização do sujeito perdia. Tá?
Por isso ele fala da crise das ciências europeias. Então, e a partir disso ele vai buscar, isso a gente pode desdobrar para quem for, se nós criarmos um grupo de estudo sobre o Russell, ele parte de uma noção de uma essência fenomenológica. Ele vai dizer que aquilo que cada um de nós vive individualmente, se você for um cientista rigoroso, você vai sair da sua experiência individual e vai buscar uma essência que seja comum a todas as experiências do mundo. E descrever essa universalidade da experiência é o objeto do estudo dele. Na Bélgica, em Louvain, na Universidade de Louvain, existem milhares dos manuscritos do Russell, e sempre um estudioso do Russell vai fazer essa pesquisa lá. Escreveu muito, tá? E ele tinha vários discípulos. Um deles era o Heidegger. Eu estou entrando no outro, tá, gente? Estou fazendo panorama. Abordagens entrada na pessoa, depois quem vai mergulhar no assunto é vocês. Tá? Terceiro de um conjunto de 10. Só para a gente ter... O Heidegger ele era um discípulo do Russell. Eles se encontravam nas fazendas da Alemanha, nos bosques da Alemanha. O Russell ele se isolou numa certa altura da vida dele. E tinha os discípulos que iam se encontrar com ele. Dentre eles o Heidegger, que era um dos discípulos favoritos dele. Eu acho que vocês sabem muito bem que essa história de discípulo favorito é um convite para transgressão, né, para ruptura, né? E foi isso mais ou menos que aconteceu no momento em que o Heidegger quis fazer um viés do tema geral do fenômeno, do ser do fenômeno, para uma questão, um tema mais exclusivo. Vamos anotando aí, Renato. No final a gente vai fazer... Aí, ser e tempo, galera. Vocês já estão me antecipando. Olha que pessoal legal. Ele vai fazer um viés de estudo que se chama ontologia. Já tem uma galera que está sabendo. Ontologia, que é o estudo do ser, tá, gente? Estudo do ser. Dentro da vida como fenômeno, ele quis estudar, descrever rigorosamente a experiência do ser através do livro Ser e Tempo, que são 2 volumes, tá? Tem trilhões de horizontes para o Heidegger, tá, gente? Ser e Tempo é inevitavelmente a porta de entrada. Ele vai descrever a experiência da vida, na altura dos anos 30. Foi anos 30, anos 20, eu não sei, não lembro exatamente. Mas eu estou... Falar de ser no mundo sem estudar Heidegger é difícil. Agora a leitura de Heidegger não é fácil. Existe a filosofia heideggeriana em Ser e Tempo, existem vários seminários que ele fez para fazer a ponte da filosofia com a clínica, entendeu? Mas se alguém que teve a proximidade com Heidegger me disser que existe um outro caminho que não seja adentrar por Ser e Tempo, que é um livro que como eu sou professor de psicologia humanista, e sempre eu estou me debruçando, eu estou no 2º volume, quase que acabando o 2º volume, mas aí é que entra o que eu chamo de jornada longevidente, gente. Eu demorei 25 anos para ler a obra completa do Foucault. Eu estou mais ou menos há uns 2 anos lendo os 2 volumes do Ser e Tempo, tá? Isso assim. Eu sou professor universitário, faço trilhões de coisas, tá, gente? Eu tenho trilhões de pesquisas para fazer. O Heidegger, ele é um dos autores que eu dou aula. Eu sou especialista em Foucault e Merleau-Ponty, tá? Eu tenho um casamento com Foucault e Merleau-Ponty. Mas eu preciso fazer a leitura de todos os outros para fazer uma rede, né? Ler Ser e Tempo é um grande desbravamento, porque é uma leitura rigorosa, mas é fascinante. É fascinante. Aí é que entra a questão. Você se indaga sobre a sua dimensão do ser no mundo? A questão das angústias, das escolhas, embora o tema angústia, o tema ser e as escolhas estejam presentes em todos os autores, se você quiser mergulhar na questão do ser, é o Heidegger. Eu estou mostrando os caminhos, como eu mostrei os outros 2. Se você quer fazer uma crítica da ciência contemporânea, buscar os fundamentos científicos para você fazer a abertura da fenomenologia do mundo, é o Russell. Se você quer fazer uma ponte existencial com o cristianismo, é o Kierkegaard. 3 horizontes montados, só faltam apenas 7. Tá? Ainda estamos agora, se começamos no século XVIII, XIX, estamos agora na primeira metade do século XX com Heidegger,
inclusive um autor alemão que foi muito considerado, a obra dele é magnífica, mas ele teve algumas pontes com o nazismo. Tá? Procurem no YouTube, existem documentários sobre a vida do Heidegger. Todos esses autores, gente, às vezes, hoje a gente está em rede, né, gente? Onde você pode ler o livro, você pode assistir o filme, o YouTube está cheio, tem um documentário com uns 10 episódios da vida do Heidegger, é maravilhoso. Para você situarem o autor, você vê a foto, você vê o filme com a carinha da pessoa, no início do século. Então, permita esse deleite, que antes, se fosse há 20 anos atrás, era só livro na biblioteca, né? Enfim. O quarto autor que está entrando no nosso salão é o Moreno. Só assim uma coisa, gente, os meus alunos que estão à procura de supervisão de TCC, eu estou à disposição depois dessa reunião geral, tá? Aí a gente vê como é que a gente faz essa dinâmica. A nossa primeira reunião que a gente tem esse coletivo de grande e tem um núcleo mais que estão fazendo pesquisa de TCC. Né? Vocês estão fazendo, o núcleo grande está fazendo pesquisas abertas para o mundo. O grupo do TCC está fazendo, tem um vínculo institucional. Todo mundo está fazendo pesquisa aqui, mas cada uma vinculação diferente, num movimento diferente. Quarto autor, no começo do século XX, em Viena, havia a figura do Moreno, que foi o psicodramatista. Contemporâneo do Freud. Imagina você estar em Viena, gente, circular na Universidade de Viena, encontrar Freud dando uma palestra, uma conferência, e aí você entra, um aluno dele era o Moreno, que questionava os fundamentos da interpretação do inconsciente, e chegava e dizia para o Freud, que eles foram contemporâneos, de que o Freud não entendia a questão da espontaneidade humana. Tá? E não entendia que o ser humano ele podia dramatizar ser Deus. Havia uma eloquência, tanto na fala como nos escritos do Moreno, na busca de se fazer uma ponte do teatro com a psicologia. E com um certo modo de vida também. Né? O Moreno ele estudou a articulação da dramaticidade com a prática psicológica, né? Por isso que se chama psicodrama. Ele criou o teatro terapêutico, ele criou os espaços teatrais no sentido de uma apropriação da técnica dramática para você se autoconhecer. Cada um de nós tem uma história de um personagem social que somos nós mesmos. Agora imagina se você puder se refletir a partir de todos os personagens que você quisesse. De repente você pudesse ser sua mãe, ser seu irmão, ser aquela pessoa querida, aquela pessoa que morreu, aquele presidente da república que você ama ou detesta, no sentido de você sair dessa tua vida encapsulada e de você se abrir para se refletir em múltiplos personagens. Esse é o horizonte do trabalho do psicodrama. Eu fiz estágio de psicodrama, tá, gente? Em algum nível no CAPES as pessoas também podem fazer oficinas psicodramáticas, tá? Para quem quiser estudar o psicodrama do Moreno. A palavra-chave dele é espontaneidade, a criatividade. É utilizada o homem pode ser Deus porque ele pode ser vários personagens. Não precisa se restringir apenas àquele personagem que ele foi construído com uma certa repressão da sociedade, a sociedade delimitando o sujeito, tem um certo discurso repressivo na fala do Moreno, que é liberado através das práticas psicodramáticas. Você tem interesse de estudar essa ponte da existência, no caso, né, com as práticas artísticas, teatrais, né? A gente pode ter muitos atores, músicos, enfim, que querem encenar a própria vida, né? Eu fiz estágio de psicodrama e ocupo um espaço muito, muito terno no meu coração. Aí a Renata já está fazendo uma pergunta maravilhosa, se a desassociação desses papéis. Aí a gente entra no horizonte das escolhas que a gente vai fazer enquanto grupo para aprofundar. Como eu disse no começo, eu estou apresentando o panorama para depois a gente definir, no fim, para a gente acabar hoje definindo quais são os autores que a gente vai mergulhar. Né? Estou no quarto autor de 10, tá, Renata? Anota a tua questão, que a tua questão é hiper pertinente, só que hoje a gente vai definir horizontes. Né? Anota que vou torcer para em algum momento a gente relevar o psicodrama e a gente tematizar
Que essa é a longevidência do grupo, tá? Essa é a longevidência do grupo. Não tem estudo filosófico, psicológico, não tem um vagar, tá, gente? Não tem um vagar, tá? Quinto, entrando no nosso salão, quem que eu posso trazer aí para vocês? Eu passei em algum lugar a lista dos 10, lá do formulário, passou no WhatsApp, quem puder recuperar. Sartre, é isso mesmo, galera. Obrigado, gente. Eu preciso da... Gigas Russo já foi? Beleza. Gigas Russo eu já falei. Vê aí se eu não vou esquecer algum. Preciso do auxílio luxuoso de vocês. O próximo a entrar no salão é o Sartre. Imagina uma Europa pós-guerra, a Europa milenar, tradicional, de repente vê todos os seus valores ruindo depois de 2 grandes guerras mundiais. Gente. E nessa transição, principalmente a partir da Segunda Guerra, emerge a figura não só de Sartre, mas todos aqueles que pensaram a existência humana a partir dessa angústia, dessa ferida aberta que foi a destruição da guerra. Qual que é o sentido da vida? Sendo que todos os valores tradicionais ruíram. E que, eventualmente, uma das civilizações mais antigas europeia, né, sucumbiu a partir de todos esses eventos da guerra. Né? Aí, entre o Sartre, como talvez um dos grandes pensadores do século XX, ao tematizar o homem, o humanismo por negação, por negatividade. Tanto que a obra dele central é o Ser o Nada. O Sartre ele tem uma produção filosófica ímpar singular, pois ele tem uma certa escrita rigorosa filosófica, ele tem livros que são romances, ele tem peças teatrais, entre elas eu destaco Entre Quatro Paredes, que são 4 pessoas que se encontram no inferno. 2 turmas minhas de alunos encenaram essa peça, inclusive em sessões, assim, não só em sala de aula. Meus alunos, a segunda turma, fez sessões abertas ao público, os alunos que estão nessa sala. E o Sartre ele tem essa multiplicidade que você pode, às vezes, eventualmente entrar por uma porta ou por outra, mas não tem como você não se defrontar com um desafio e o estímulo de ler Ser o Nada, tá, gente? O Ser o Nada são aquelas obras rigorosas que você vai ter que se debruçar durante alguns anos, a não ser que você seja um gênio, tá? Todos os autores que eu falei até agora, gente, eles sempre falam sobre alguma forma sobre produção de sentidos, tá? Fenomenologia coloca você aberto ao mundo. Exatamente, é um texto muito bom. Eu acho que é uma boa sugestão, Nicole. Livro sobre o Moreno chama Psicodrama, tá, gente? Perdão. Tá? Chama Psicodrama, tá? Psicodrama Moreno. Dá um panorama hiper geral. Gostei se a gente elencar Sartre, embora ele não tenha sido um dos primeiros, né, existencialismo e humanismo é muito bom. Todos os autores falam sobre o quê? Não, eu estou agora fazendo panorama dentro desse horizonte existencial humanista. Né? Eles falam sobre a dimensão do ser no mundo, eu estou colocando as palavras-chave de cada autor. Né? Para você aí escolher onde você vai se debruçar e depois estudar e trazer para as próximas reuniões. Né? Essa é a nossa proposta de hoje. Aí uma pergunta, se o psicodrama consegue ser sistêmico existencial humanista. Ele pode ser incluído no módulo humanista na medida em que ele aborda uma certa espontaneidade, tá? Mas, assim, ele faz parte de um caldeirão histórico onde ele se remonta até uma certa questão sistêmica, como a sociedade que nos reprime, existe um estruturalismo de repressão que a gente precisa liberar. Ele pode ser incluído num curso de humanismo na medida em que ele libera o sujeito para uma experiência de sentido. Né? Mas ele tem uma processualidade, ele tem uma teoria, ele tem as figuras da prática psicodramática, que aí, eventualmente, a gente pode aprofundar se o grupo assim quiser. Né? Aí a gente vai entrar de como você desenvolve a prática psicodramática. Levando-se em conta que aqui é um grupo de estudos, que aqui ninguém está fazendo formação em psicodrama. Né? Ninguém vai sair com um diploma de psicodrama, mas existe uma processualidade, uma teoria no psicodrama. Ele tem uma dimensão fenomênica que é você se abrir para os sentidos, tá?
Por isso ele pode ser incluído no módulo de psicologia humanista. Mas ele não é exatamente um clássico do humanismo, se você quiser, se você quiser compreender. Retomando agora o Sartre, gente. Todos esses autores, a gente está falando que o ser humano tem uma presença que produz sentido, né? Palavra-chave do Heidegger, só fazendo link, tá, gente? Entendo a minha angústia que eu ter que fazer um panorama, uma hora e pouco, né? Palavra-chave do Sartre, presença, ser no mundo, nós somos lançados, do Sartre não, do Heidegger, perdão. Heidegger, presença, ser no mundo, nós somos lançados no mundo. Uma relação na qual a gente produz sentido no mundo, nas nossas relações culturais. Se você quer... Estou dando aperitivos hoje, tá, gente? Entenda? Estou com gente do Brasil inteiro, estou dando aperitivo. A questão do ser no mundo, das angústias, como você é lançado no mundo te interessa, Heidegger é uma maravilha. Agora o Sartre, ele também vai tematizar, ele é um existencialista, que também, como vários outros, vai tematizar o ser no mundo, vai tematizar as angústias, vai tematizar as escolhas, mas a partir de um processo da relação do ser com o nada. E uma palavra que é bem original no contexto dessa produção toda chama nadificação, né? Ele vai, prestem atenção nesse exemplo delicado. Todos nós nascemos da barriga de uma mãe. Nós somos lançados no mundo e recebemos um SIC, um RG e um nome. Mas a gente vai passar a vida inteira se interrogando quem nós somos. E quando a gente se interroga, existe duas dimensões por Sartre. Isso depois a gente vai estudar com calma, tá, gente? Estou jogando conceitos complexos, panorâmicos, depois, para dar um gostinho para vocês, para ver o que a gente vai... um CID também, gostei, por aí. A gente tem todas essas rotulações, mas a gente se interroga quem nós somos. Porque existe uma essência no mundo, tá, gente? Não é uma essência platônica nas nuvens. Existe uma essência fernândica, como existe uma essência gabriélica, estou vendo os nominhos aqui, como existe uma essência gloriosa, henríquica, estou vendo os nomezinhos aparecendo aqui, tá? Essência márcica, no mundo, que se interroga. Esse é um ser em si, que é essa dimensão existencial no mundo. Debórica, entendeu? Estou vendo aqui os nomes, entendeu? E todas essas essências se lançam no mundo se interrogando quem eu sou. Porque existe o em si, que é essa essência, e existe o para si. O para si é o movimento de ir para o mundo se interrogar. Entendeu? Quem eu sou. Só que o que acontece, gente? Eu vou para o mundo, eu vou para o notebook e encontro tudo menos eu. Eu encontro 44 pessoas, mas eu vou ver que eu não sou as 44 pessoas. Eu olho para essa garrafa, gente, eu vejo que eu não sou essa garrafa. Eu olho a luz aqui do teto, eu vejo que eu não sou a luz aqui do teto. Então você tem um movimento do ser, que vai passar a existência inteira enxergando que o ser não é nada. Não é nada daquilo que ele encontra. Entendeu? Por isso que é um humanismo que existe uma nadificação no Sartre. Olha para a tua sala na hora que você estiver aí. Se tem pessoas, só tem objetos. Você vai ver que nada do que você encontra é você. Tem um violão aqui na minha frente. Eu vejo que eu não sou o violão, eu vejo que eu não sou esse suporte de pescoço aqui. Eu vejo que eu não sou a Suelen Kuz, que está aparecendo o Wesley. Entendeu? Que eu não sou nada. E o Sartre, existe um absolutismo no Sartre. Ele diz que absolutamente o ser não se comunica em essência com nada. Tá? E daí que entra a noção de liberdade para o Sartre. Né? Na medida em que teu ser não se comunica com nada, você é condenado a ser livre. A partir dessa nadificação. Né? Você é condenado a ser livre porque você é 100% responsável pelos seus atos. Entendeu? E quando você se aliena dos seus atos, da sua responsabilidade, aí ele entra um conceito que é ingenuidade e má-fé, quando você diz que as suas decisões não são para você, que os outros estão decidindo para você. Tá? Como os outros vão decidir para você se você não se comunica absolutamente com nada? Tá? Estou jogando uma sementinha. Quem ouvir esse vídeo, a gente vai publicar esse vídeo, chama
É um vídeo panorâmico, os conceitos estão sendo jogados como se fosse um rascunho, uma sementinha, um aperitivo, para depois a gente estudar. Você quer entender esse movimento de nadificação, essa angústia estrutural que faz com que você não se identifique com nada, se interroga por tudo e não se identifica com nada, e ao mesmo tempo essa força propulsora dessa liberdade, na medida em que você não se comunica com nada, enquanto essência, se isso for interessante para você, isso se irradia por todas as obras do Sartre. Por isso que tem uma certa náusea em Sartre, tem uma angústia que não se resolve, tem o ser humano, às vezes, tentando se libertar, ou tentando se auto-enganar, entendeu? Porque não quer se responsabilizar pelos seus atos. Se esse jogo entre liberdade e responsabilidade é interessante, e se você se sente condenado a ser livre, o Sartre é um tema que a gente pode estudar. Sartre. Ainda na linha de panorama, qual outro, gente? Quem sugere aqui para entrar nossos? Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, nós tivemos o pai da fenomenologia, que foi o Husserl, e ele partia de um pressuposto científico de buscar as essências do fenômeno. Surgiu em torno dos anos 50, 60, um professor francês, que é o Merleau-Ponty. O livro do Sartre, Eu Ser o Nada, já falei, né, gente? Que estudou a questão do fenômeno sem recorrer às essências. Ele dizia explicitamente que o Husserl ainda tinha um certo platonismo, né, de buscar as essências dos fenômenos. Mesmo que fosse fenômeno, para que buscar essências? Mesmo que sejam dos fenômenos. Então ele fez uma fenomenologia baseada principalmente estruturalmente através da questão do corpo, tá, gente? É claro que se radia por um mundo de temas. Eu fiz mestrado, fiz doutorado em cima do Merleau-Ponty e do Foucault, mas estou falando algumas palavras-chave para a gente se nortear. Então, ele pega justamente essa questão da presença do ser no mundo e do ser como ele se abre no mundo a partir de uma experiência corporal. E vai estudar, vai, em alguns livros, desconstruir todas as psicologias, que elas são objetivantes, que elas se desenraizam do corpo, e vai mostrar o corpo na sua produção de sentidos, seja na relação do sujeito consigo próprio, seja na intersubjetividade no contato com os outros, seja o sujeito na produção da linguagem, o sujeito na produção, no exercício da sua liberdade, sempre como eixo, né, a experiência corporal. Né? E depois, outras obras, ele vai, de alguma forma, avançar essa questão, não só a partir da questão corporal, mas a partir, eventualmente, das dobras do ser, do visível e do invisível. São grandes horizontes, gente. Todos os autores que eu estou dando pinceladas hoje são horizontes para, eventualmente, você estudar durante anos. Por isso, a longevidência do estudo. Quer estudar o fenômeno do ser no mundo, do ser como se mostra, a partir de uma experiência corporal, surgir o Merleau-Ponty. Existe a Gestalt, gente, que é assim, que nós teremos uma palestra da Gestalt daqui a um mês com a Marcela Minotto. Semana que vem sou eu, daqui a 3 semanas vai ser a Marcela Minotto, eu já confirmei com ela, para apresentar a Gestalt para vocês, que ela vai apresentar até melhor do que eu, assim, porque ela há 20 anos trabalha com Gestalt, né, gente? Então, só que a Gestalt é assim, algumas palavras-chave que a gente pode elencar para a Gestalt. Uma delas é conjunto. Oi, Solange, seja bem-vinda, querida. A noção de conjunto, né? A apreensão do conjunto, das formas. Isso foi uma ciência gestáltica que surgiu no fim do século XIX, primeira metade do século XX, e que busca, eventualmente, apreciar sistemas, conjuntos. Aquela noção de que, da melhor forma, né, você aprecia os objetos a partir de conjuntos de forma, existe um certo formalismo na Gestalt, e que depois foi apropriado para a psicologia para pensar essas articulações energéticas, na qual o sujeito, eu iria dizer, equivocadamente, que também tem um viés sistêmico em Gestalt. Isso me foi corrigido, graças a Deus, depois de 10 anos de aula, numa aula com a Marcela. Marcela, ela vai se apropriar de certos processos de acumulação energética, de descarga energética, e estudar esses ciclos, que ela irá apresentar primordialmente no contexto da palestra dela. Um dos conceitos se chama awareness, que eu nem sei escrever direito.
Talvez, eu sou muito sincero, gente, eu não tenho obrigação de saber tudo, mas a awareness é um tipo de processo no qual você vai acumulando energia e, através das situações, através dos contatos, chega um ponto que isso atinge uma certa plenitude do conhecimento e traz para o sujeito uma certa clareza situacional, e a Gestalt vai trabalhar esse sistema, esses fluxos de elaboração do sujeito, né? Inspirados na ciência das formas, né? Como a apreensão dos conjuntos, como o todo é muito mais do que a somatória das partes, né? Tem uma inspiração formalista da psicologia das formas e vai se desdobrar sobre os estudos desses fluxos, desses conjuntos energéticos. Obrigado, Everton. Tem um livro difícil que se chama Gestalt Terapia. Gestalt. Não, Gestalt Terapia, perdão, gente. Eu acho que, eu pediria para a gente não estudar Gestalt. Eu acho que, porque seria a abordagem que teria mais dificuldade, tá, gente? As outras eu encaro, umas mais do que outras. Meu ponto fraco seria estudar Gestalt com vocês, e aí com a conversa com a Marcela, a gente pode trabalhar, às vezes alguma coisa até em conjunto com ela, tá? A gente tem esse horizonte de ter uma palestra com a Marcela daqui a 3 semanas. Carl Roger, gente, tivemos a palestra magnífica do Marcos Silva. O meu olhar é mais modesto, embora eu tenha clínica, eu tenho em mim, eu acho que alguns princípios existenciais e éticos a partir da abordagem centrada na pessoa, principalmente nos momentos de crise, principalmente no contexto profissional, tá, gente? Vamos entender a partir do meu modesto olhar que eu acho que eu clinico, ou que eu trabalho a partir de uma abordagem centrada na pessoa, principalmente nos momentos críticos, tá, gente? Por quê? Porque das muitas correntes psicológicas, ou mesmo filosóficas, que explicam o sujeito no mundo, a abordagem centrada na pessoa é muito menos uma teoria e mais uma processualidade. Uma processualidade de contato, um certo modo de ser no mundo, uma certa postura de vida, que se instrumentaliza através de alguns conceitos-chave e depois vão se diluir numa partilha de experiências. É um modo de ser, né, Natália? A Natália já está sabendo, né? Se você parte do pressuposto de que... E alguns conceitos-chave que precisou o Roger estruturar isso nos anos 60, 70, para que hoje isso explodisse como quase um senso comum, é a noção de empatia, de acolhimento, né, gente? Hoje a gente fala como se fosse algo trivial, mas com certeza o Roger foi como se fosse o filósofo, vou colocar um filósofo, tá, gente? Acho que ele não é só um cientista da alma, ele é um modo de vida, né? Por isso que eu falo filósofo, tá, gente? É um elogio, tá? Um filósofo que pensador das questões do acolhimento e da empatia, né? Então, sentir o outro como se fosse você. Empatia. Sentir como se fosse, mas não é, né, gente? E aí tem quase um movimento sartriano aí. Não estou dizendo que é, não. Uma provocação que eu estou fazendo, né? Porque você sente o outro como se fosse, mas não é. Tem um campo de contato que vai se nadificar também. Não vou dizer, tá, entenda, gente, não, mas sem perder a condição do como se exatamente. Né? Isso tem a dramaticidade da possibilidade do meu ser comunicar com o seu, porque a gente tem mesmo chão ontológico, a gente está na mesma terra e a gente tem a mesma raiz humana, mas a gente é singularidade, que chega um ponto que se dilui, né? Se esvanece. Né? Empatia, só que se a gente não tivesse movimento de empatia, a gente vai ter o quê? Vai ter o e daí, né? Dos políticos, que dizem que as pessoas estão morrendo e o cara diz e daí? Você é capaz de se colocar no outro, né? Essa objetificação que a Natália está apontando, esse distanciamento, esse calculismo, essa mistificação de falsos contatos, né? Que isso abre um campo assim, infinito, né? Na proporção de um acolhimento. A gente é educado para acolher os outros, gente. A gente é educado para fazer ponte ou para levantar muralhas, né? Até dentro de um fundo científico, como a gente está tematizando, né, a questão, isso do Buber, é um outro autor que a gente,
o eu isso, né? Ou a questão de você olhar o outro como uma fonte de sentidos, né? Buber é um autor que seria interessante a gente estudar em algum momento. Então, o que acontece dentro dessa contextualização é esse processo de humanização, né? Você está aberto para o contato? Você está aberto para a empatia? Você está aberto para o acolhimento? Você está aberto para um outro elemento, que é a congruência, que é estar olho a olho, par a par diante do outro? Sair do seu tijolinho, em cima do seu tijolinho existencial, e estar olho no olho, estar par a par, você não é nem melhor nem pior. Você está no nível do outro para acolher as angústias do outro, para se conectar com as angústias do outro, com a dramaticidade do outro. Tá? Isso tem um viés filosófico forte, é um modo de vida. Por isso que eu coloco o Rogers, como eu coloco eventualmente o Freud e outros autores da psicologia no patamar da filosofia do pensamento. Enquanto eu sou capaz também de dizer que tem alguns psicólogos que são teóricos maravilhosos da psicologia e não se irradiam para uma dimensão de modo de vida, né? Circunscrevem alguns contextos específicos. Você está disponível para uma apreensão de um estudo que é menos teórico e mais de contato? Exatamente. A Natália, eu tenho uns parceiros e parceiras aqui que estão fazendo apropriações maravilhosas, entendeu? O Peirce, gente, alguém falou do Peirce, eu não estou conseguindo, às vezes, ler tudo, tá, gente? O Peirce, ele foi o psicólogo-chave da estruturação da gestalterapia. O livro da gestalterapia do Peirce. Obrigado, Isabela. No lugar que eu estou são muitas emoções, então vocês precisam, às vezes, me dar um chão. Obrigado. Não, eu não tenho esse horizonte do Frankl, tá? Se eventualmente o pessoal quiser, mas como eu coloquei no formulário, eu tenho 10 horizontes. Eventualmente a gente pode criar alguns desdobramentos, né? É isso que a gente vai organizar daqui a pouco. Faltou quem, gente? De Foucault? Só faltou o Foucault, né? Foucault é o seguinte, eu tenho um casamento intelectual com Foucault, que eu estudo Foucault há 25 anos, né? Eu li o Foucault numa aula de filosofia no curso de psicologia, no segundo ano, e desde o segundo ano de psicologia, no ano de 1990, minha segunda faculdade, tá, gente? Fiz direito antes. Estudo Foucault desde 1998. É isso? Não, 95. E eu tenho mestrado, doutorado, pós-doc, enfim. Estou indo para o meu segundo pós-doc sobre Foucault, enfim. Foucault é uma experiência encarnada e cotidiana para mim, né? E por que dar Foucault no modo de humanismo, gente? E por que eu fui contratado para dar humanismo em Foucault, no modo de psicologia humanista, sendo Foucaultiano, sendo uma pessoa que estuda Foucault, né? E o Foucault ele vai desconstruir a figura do homem, tá, gente? Entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês, o homem com suas escolhas, com as suas angústias, com a sua liberdade, com a sua responsabilidade, com o seu auto-engano, tudo isso vai chegar ao Foucault e vai dizer que o homem é uma construção moderna. É uma construção que emerge das ciências humanas, que a figura do homem é uma figura apropriada como um dispositivo. Só deu 9, então eu acho que se faltou alguém, gente, dá uma olhada no quadro para mim, gente. Às vezes eu esqueci. Acho que é 9 mesmo, já tá bom, né? Acho que é 9. Obrigado. O Foucault ele vai dizer que tudo isso faz parte da constituição de um sujeito moderno que tem a emergência da figura do homem através das ciências humanas, que seriam especificamente psicologia, sociologia, antropologia, uma figura de uma produção, de um saber que não é ciência. Que o objeto homem está sempre escapando. É aquilo que eu falei lá no começo, respondendo à minha provocação. São 9, isso mesmo. Ciência humana, eu não coloco só psicologia. Eu tenho colegas de várias áreas aqui. Psicologia, sociologia, antropologia são ciências. Foucault nos provoca dizendo que são saberes. Na medida em que tanto a cultura do homem, quanto a alma do homem, quanto a sociedade do homem está sempre escapando. Ela não se rende a uma objetivação científica. Isso, de alguma forma, isso eu lhes garanto, quando eu dou o meu módulo,
Em algum momento do módulo, vai chegar algum aluno brilhante que vai me dizer assim, mas professor, será que eu escolho os meus caminhos, eu como um ser existencial? Será que a pessoa que nasce numa família burguesa, a escolha é a mesma da que nasce na favela? Será que a pessoa que tem uma sexualidade X e nasceu na Idade Média tem a mesma condição de vida que eu tenho hoje e que vai ter daqui a 100 anos? E aí é que entra o tema da subjetivação. Como a gente é constituído enquanto sujeito histórico, né? A partir da figura do homem. E aí que entram trilhões de processos, né? Normalização do sujeito através de todos os saberes modernos. Porque assim, não é nem a questão se o homem existe, é como a partir dos discursos do homem, nos últimos 2, 3 séculos, se criou uma rede infinita, em constante atualização, de exercício de poder sobre os homens. Nós, a gente viu que na lista aqui tem psicólogos, tem geógrafos, tem terapeutas ocupacionais, tem professores, tem pessoas da clínica. Quando você está, através do teu saber, fazendo um prontuário, fazendo uma ficha, fazendo um encaminhamento, você está constituindo uma subjetividade. E aí é que existe a contemporaneidade de Foucault de mostrar esses processos de subjetivação. Que a cada saber se produz um campo de poder, né? Dentre eles o sujeito humanista. Ele vai colocar o sujeito existencial humanista como uma produção moderna. Que é diferente do sujeito do laboratório comportamental, que é diferente do sujeito da psicanálise. E aí o Foucault compra uma briga com todo mundo, né? Porque ele vai fazer genealogia da psicanálise, vai fazer a genealogia... Ele era psicólogo, tá, gente? Quem não sabe, Foucault tem 2 formações, psicologia e filosofia, tá? Ele fez estágio em hospício na época, né? Porque tinha hospício, né? Entendeu? Ele vai fazer uma desconstrução histórica. Ele é psicólogo, tá, gente? Ele tem as 2 formações, tá? Psicólogo e filósofo. Tá? E, enfim, ele vai fazer a genealogia desse sujeito moderno, que somos nós. E aí ele vai desconstruir, vai colocar o humanismo como uma construção, não como uma realidade. Como é que eu escolho dentro de uma rede que, conforme o colega falou, que o CID nos dá um rótulo? Gente, Henrique, a gente tem telepatia, porque eu dou o 7º selo na aula. Você é meu aluno, Henrique, ou não? Né, você é, Henrique. Beleza, o Henrique, tá certo. Eu abro o módulo do humanismo dando a gente assistindo o 7º selo, do Bergman. Uma dica para a gente falar sobre escolhas. O Bergman, ele é um existencialista, tá, gente? A tarefinha de casa, se quiserem fazer, procura na internet, procura na Netflix em algum lugar, o 7º selo do Ingmar Bergman, tá? Eu abro o meu módulo na sala de aula dando o 7º selo. E tarefinha de casa é você... Morango Silvestre é muito bom também. Persona também é muito bom, que fala no viés mais clínico do sujeito. Teve um momento no meu módulo que eu dava 2 semestres. Depois eu aumentei a carga horária para um semestre só. Eu abria primeiro semestre com 7º selo, segundo com persona. Tarefinha de casa para 7º selo. Anotem cada personagem como se fosse uma alegoria de tipos de seres humanos, de tipos de sujeitos. Anotem os personagens para ver cada tipo de sujeito, como é que é a relação do sujeito com a morte, porque, para quem não sabe, o 7º selo é um cara na Idade Média, um cavaleiro na Idade Média jogando xadrez com a morte. Estão todos, muitíssimos, todos não sei, mas muitos elementos do existencial humanismo nesse filme. A partir das dicas que eu dei para você, já dá para a gente se situar. Tá? Foucault, porta de entrada para o Foucault, ou Vigiar e Punir, ou História da Sexualidade 1. Tá? Você quer ter a entrada pela questão da violência nas prisões, do sujeito de direito, né, do sujeito supliciado, vai para o Vigiar e Punir. O primeiro livro que eu li foi Vigiar e Punir. Agora, se tem interesse for o sujeito de sexualidade, começa com História da Sexualidade 1. Com isso, gente, são 18h28, eu fiz um panorama aperitivo. Escreve, professor, o quê? Aos livros do Foucault? Se faltou algum livro, vocês me avisam, tá, gente? Mas é Vigiar e Punir, sobre a violência nas prisões, a sociedade disciplinar,
a questão dos suplícios, né? Sujeito de direito, ou tem história da sexualidade. Ah, faltou o Roger, gente. História da sexualidade 1, tá, gente? Volume 1, tá? Porque tem 3 volumes. O poder, exatamente, tá? Embora a questão do biopoder é muito evidente em Vigiar e Punir, digamos, as concepções de biopoder estão na História da Sexualidade 1, tá? É onde ele, de alguma forma, desenvolve o conceito, tá? Ou explicita o conceito está na História da Sexualidade 1. A Thaís, telepatia, Thaís, é isso que eu ia falar, tornar-se pessoa é a porta de entrada para o Rogers. Cumpri a minha tarefa com uma certa objetividade dentro do humanamente possível, são 18h29, vamos adiantar o tempo, não. Eu apresentei o panorama de 9 autores. Não falei, gente, exatamente, Renata. Merleau-Ponty é fenomenologia da percepção. Pessoal, a gente tem 2 movimentos. Estou falando a partir dessa experiência. Hoje, de fato, eu passei a tarefinha de casa, era vocês pesquisarem os autores, pesquisarem temas. Hoje, eu dei o feedback para vocês. Eu acho que a gente não tem sangria desatada, até pelo adiantado da hora, da gente ter que definir. Adorou, passei, obrigado, José. Da gente ter que definir agora quais são os autores que a gente vai estudar. Tá? A gente tem, eu aconselho, tá? A gente, vocês já fizeram a pesquisa de vocês, de uma maneira, a intenção foi justamente jogar alguns conceitos para vocês fazerem uma pesquisa meio que tateando, a partir, quanto estamos falando? Agora estamos com 44 pessoas, pessoal. Né? Esse negócio de reunião online, vai lá, sorteio de CD Labaredas, gente, ó. Entra no Spotify, eu gravei um CD, o Spotify, o Deezer. Spotify, Deezer. Esses alunos não são fáceis. Meu nome... Labaredas. Quando a gente sair do isolamento, eu vou fazer... E eu vou lançar um livro, tá, gente? Com as letras das minhas músicas, olha. Cantadas, letras para canções, já está disponível na Submarino, na Americana. Se quiser saber das letras das minhas... São letras de música, tá? Acabou de sair, eu ainda não lancei por causa da pandemia. Cantadas, letras para canções. Enfim, agora voltando para o nosso assunto, pessoal, eu acho que a gente não tem sangria desatada para a gente definir agora quais são os autores que a gente vai estudar. Eu fiz a estimulação para vocês fazerem uma pesquisa em casa. A gente, não sei se pelo adiantado da hora, vale a pena a gente abrir esse espaço para a gente conversar sobre essa pesquisa, ou então a gente deixar para o encontro da semana que vem. E a semana que vem a gente tem que definir, porque a gente tem 2 movimentos. Tem a minha palestra, que depois a gente pode fazer uma reunião bem na hora do almoço. Ou a gente mantém esse horário para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou vocês querem, com toda a calma do mundo, gente. Entendeu? Né? Manter esse horário, Renata. Então é isso que a gente vai conversar agora. Ou vocês querem, assim, agora que eu confirmei alguns conceitos com vocês, que eu esclareci algumas ideias, agora vocês vão ter um tempo para elaborar esses conteúdos, para fazer a pesquisa na internet. Semana que vem eu vou dar uma outra palestra. A gente pode continuar com essa reunião semana que vem também, se vocês quiserem, porque palestra é uma outra dinâmica, né? E na outra palestra, a gente já imediatamente abre para a fala de vocês. Entendeu? Aí vocês vão ter o tempo suficiente para falar o que vocês pesquisarem, os que vocês gostam, né? O que vocês acham? Porque eu acho que agora não adianta da hora, se a gente abrir para vocês falarem da pesquisa de vocês, acho que vai ser muita informação, a gente já passou 1h30, né? Tudo bem para vocês? Tá. Então, eu acho que esse horário está hiper bom. Quinta-feira é um dia de véspera de sexta, né? Em geral, às vezes sexta-feira a gente já está um pouco mais descontraído.
E aí você tem a semana inteira para fazer pesquisa, enfim, para estudar. Podemos fazer assim. Vocês querem fazer a reunião na semana que vem ou a gente só faz a palestra? Palestra é uma coisa, reunião é outra, né? Encontro é outra. Acho que pode sim, né, gente? Assim, em termos perspectivos, gente, eu quero deixar bem claro. Todos nós estamos descobrindo que é reunião online, que é uma novidade, né? Para a gente, né? Podemos, na terminalidade de hoje, deixa eu ver o que a pessoa falou. Horário de hoje, para a próxima semana e sexta palestra. Eu acho ótimo. Também concordo. Entenda essa longevidência, gente. A gente está com um instrumento novo que está aproximando pessoas do Brasil inteiro. Eu vou aos poucos dando dica de como a gente faz um estudo sistematizado, como você faz um fichamento, como você faz uma leitura, como você evoca um tema para estudo, seja para estudo para você, seja para um estudo para uma pesquisa. Isso vai juntar com os meus alunos que fazem TCC, que fazem pesquisa comigo, entendeu? Eu tenho um ritmo, eu tenho dois movimentos em mim. Eu tenho uma certa ansiedade objetiva, mas eu sei que esse processo é longevidente, tá, gente? Entendeu? E é que todo mundo tem seus ritmos de aprendizado, tá? Então, podemos marcar grupo, encontro de estudos. Vou colocar encontro de estudos, que é mais a perspectiva de encontro mesmo. Então, contar todos, tá? A dica é essa, gente. É isso que eu falei. Só para esclarecer, eu passei o horizonte dos 9 autores. Vocês vão ter a semana inteira para pesquisar. Na semana que vem, a gente vai definir alguns autores prioritários, tá bom? Eu acho que a gente deve definir no máximo 2. Senão a gente não vai dar conta. E aí a gente define o tanto de tempo que a gente quer abordar. Eu acho que o Roger está ganhando, né, gente? Eu mostrei o panorama para vocês, tem 60% das pessoas querendo estudar Roger. Outro formulário para decidir melhor a divisão entre as palestras. Eu estou pensando aqui, Henrique, porque assim, aquele formulário que a gente fez, teve 90. No formulário de autores, teve umas 80 pessoas que responderam. Hoje nós somos 43. Será que entre nós a gente não pode definir depois os que a gente quer estudar, sem a gente precisar da formalidade do formulário? Entendeu? Ou a gente, não sei. Eu acho que fica uma coisa, a gente abre um espaço para uma conversa mais aconchegada. Eu já digo, eu posso abrir de novo o formulário para vocês, para quem não viu, mas Roger está 60% e o outro é. Deixa eu olhar aqui. Não vou abrir a tela, porque senão vou perder o contato com vocês. Só recapitulando, agora que a gente já viu tudo. Roger tem 60%. Roger tem 85% dos votos. Foucault, 45%. Gestalt, não. Sartre tem 40%. Não, Gestalt tem 50%. Eu me sinto intimidado para estudar Gestalt, tá, gente? É um limite meu, perdão. O Sartre tem 45%. Heidegger e Psicodrama estão empatados com 37%. Merleau-Ponty, 30%. Kierkegaard com 26%. E lá no finalzinho, Russell com 20%. Os dois em primeiros lugares, tá? O Rogers e o Foucault, dá samba, tá, gente? Né? Ou então mais um, assim, porque, enfim, eu acho que a gente tem que começar com 2, tá, gente? Mas vamos pensando. Isso não exclui, gente, estratégias, Paula, estratégias a gente pode ter níveis, relevos, entendeu? Pode colocar, e também a questão do tempo, de repente a gente pode dizer, durante 10 encontros a gente vai priorizar 2, depois a gente prioriza mais 2, eu estou colocando como uma evidência, gente. Ninguém vai esgotar Rogers em 4 encontros, sabe? Eu acho que a gente pode ter tem trilhões de combinações sem juízo final e com tempo, colocar o tempo a favor da gente, tá? Então a gente já vai pensando, só para a gente ir fechando, porque depois, agora ainda vou encontrar esse online com os meus alunos para orientar a TCC, tá? Orientar a pesquisa.
pesquisa institucional. Todos nós somos pesquisadores, tá? Recapitulando, então a gente se encontra semana que vem, às 17 horas, tá? Para a gente bater o martelo dos autores. Enquanto isso, vocês têm os 9 autores de Horizonte para vocês estudarem. Semana que vem a gente vai bater o martelo dos autores, semana que vem o encontro é centrado em vocês. Entendeu? Eu vou ficar mais quieto e vocês vão falar sobre a experiência de vocês. É claro que não vai dar para falar 40 pessoas. Vocês podem até se organizar no WhatsApp, quem quer falar ou quem quer ser porta-voz do coletivo, porque de repente vocês podem estudar juntos, né, dividir autores para ir estudando. Vocês têm a página do WhatsApp, que, né, quem não tiver, por favor, passa informação para quem não está no WhatsApp para a gente socializar. Agora, trilhões de combinações são com vocês. A gente se encontra semana que vem para definir autor, para definir tempo, para definir estratégia, trilhões de combinações para que a gente possa se encontrar de uma maneira cada vez mais articulada. Tá bom, pessoal? Então, eu estou gravando. A gente tem... quem não sabe, ainda bem que a moça perguntou. No YouTube, gente, tem uma página que tem já tem a palestra do Marco Silva, a única palestra que a gente abriu agora. A página é Lançado no Mundo, tá, gente? Procura no YouTube, Lançado no Mundo. E se inscreva. Tá bom? Lançado no Mundo. E eu vou disponibilizar assim, ela demora uns 15 minutos para gravar, entre hoje e amanhã eu estou disponibilizando para vocês, tá bom? Lançado no Mundo no YouTube. Beleza? Então, gente, obrigado, pessoal, pelo encontro. Eu vou ficar com os meus alunos do TCC agora. A gente definir estratégia de pesquisa. A gente se vê na quinta-feira, às 17 horas, e na sexta, com a minha palestra, das 10 às 12, sobre a questão da pandemia na filosofia de Foucault e de Merleau-Ponty, tá bom? Agende os 2 compromissos, tá bom, pessoal? Boa noite a todos e todas. Agora eu vou me reunir com os alunos de TCC, tá bom? Obrigado. Tem que fechar a gravação. Valeu, gente. Só gravando, esse é o nosso primeiro encontro de estudos, no dia 21 de maio de 2020, às 17 horas. Estamos finalizando a gravação às 18h40. Muito obrigado, pessoal.